Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim convidar vocês para fazer comigo aí um vlog bem detalhado de um jogo de cozinha bem bonito, bem lindo mesmo, nas cores natalinas que eu peguei para fazer esse final de ano, tá? E eu já separei as cores aqui, vocês sabem, minha marca favorita é Eco Brasil. Já separei as cores para mostrar para vocês e também a agulha que eu uso, deixa eu só pegar aqui. Prontinho, peguei minha agulha aqui. Ó, mostrar pra vocês a agulha que eu uso, pessoal. Eu uso essa agulha aqui da Círculo. Ó, focou? Dá pra ver um pouquinho, né? Eu uso essa ponta aqui, ó, 3,5, tá? Eu uso sempre essa agulha e sempre os materiais da Eco Brasil, exceto quando eu não tenho a cor desejada, eu vou lá e procuro aí uma outra marca, tá? Eu adianto pra vocês que o meu eu achei ainda mais bonito, tá? Sem falsa modéstia, a gente tem que falar a realidade, tá? Vamos lá. As cores que eu vou utilizar aí nesse jogo de cozinha vai ser a cor branco, a cor vermelha e a cor verde bandeira. Esses barbantes que eu comprei, pessoal, já até tirei o cone aqui, ó, pra vocês verem. Vocês não têm noção de como que esse vermelho é vivo. Mas no final do vídeo eu vou deixar a foto, tá bom? Vou deixar a foto para vocês verem como esse vermelho é vivo e também o verde. Então, assim, eu acho que esse tapete que eu fiz, ele ficou tão bom, esse jogo que eu fiz ficou tão bonito, assim, justamente porque as cores dessa vez vieram cores muito vivas. Não foi um vermelho opaco, não foi um verde opaco. Esse daqui, pessoal, geralmente eu não compro de 600 gramas. Mas na hora que eu fui lá na loja, eu vi lá que tinha vários verdes. Tinha um que era bem bonito, mas não era exatamente um verde bandeira, né? Que era esse aí que eu tava procurando, vibrante, bonito. Então tinha esse que tava bem bonito, mas não era um verde bandeira, bandeira mesmo. E tinha um verde bandeira quase azul, sabe aquela cor bem feinha mesmo? Então era aquele barbante. Então eu resolvi pegar então esse aqui de 600 gramas, mesmo sabendo que não tem outro lá na loja com o mesmo tex, com a mesma cor, mas eu decidi arriscar, porque eu pensei assim, é só um jogo de cozinha. E nesse jogo de cozinha eu vou fazer uma parte razoável do tapete, praticamente a metade do tapete, mas eu acredito que vai dar, né? Vocês vão ver aí que ficou muito, muito, muito bonito e eu vou arriscar, tá? Eu tô dizendo pra vocês que vocês vão ver, porque um tapete, pessoal, eu já fiz. E tô, assim, encantada, só que eu não vou mostrar pra vocês agora, tá? Então, o primeiro tapete eu já fiz. Só que o primeiro tapete eu não pesei as bases e não pesei as trocas, a cada troca de cor. Por isso eu resolvi fazer esse vlog agora para mostrar para vocês a base do outro tapete e a base da outra passadeira, tá bom? Que eu vou produzir. Vocês estão vendo que todos os cones já estão mexidos, tá? Ó, esse daqui eu mexi bem pouquinho porque eu usei só para fazer mesmo a parte vermelha do primeiro tapete. E esse daqui é a parte verde do primeiro tapete. Mas aí eu acredito que o verde ele vai dar e estou assim pegada com Deus, que dê mesmo, né? Eu acredito que dá, não é um tapete pesado, eu achei ele bem econômico, o primeiro que eu fiz, né? Que eu já fiz o primeiro. Então eu achei ele bem econômico pelo tamanho dele, ele ficou um tamanho muito bom, ficou um tapete assim muito lindo. Então, pessoal, vamos agora produzir ali as outras bases do nosso jogo de cozinha, que eu quero pesar com vocês, tá bom? E passar mais detalhado, caso vocês queiram fazer. E olha, eu tenho certeza absoluta que se vocês fizerem, vocês vão gostar e vocês vão conseguir vender bastante. Então, pessoal, já voltei aqui com as minhas bases, tá? Como eu havia dito pra vocês, fui lá, fiz as bases, tá? Não foi assim, no piscar de olhos, tá? Mas eu fiz aqui a base do tapete e fiz também a base da passadeira. Então, vou falar pra vocês aqui as adaptações, tá? Primeiro, a aula que eu peguei esse modelo e vou falar pra vocês as adaptações que eu precisei fazer
para deixar ele aí num tamanho melhor, tá? No tamanho que eu esperava. Bem, pessoal, quando eu peguei essa encomenda, fiquei assim um pouco desesperada, porque eu não consegui encontrar a aula. Então, eu pedi ajuda em vários grupos de crochê que eu faço parte lá do WhatsApp, e uma amiga mandou para mim uma aula do tapete Priscila, tá? Então, eu fui lá e olhei, e ele parecia bastante. Na foto, tinha uma carreira aqui no meio e depois duas ao redor. E nessa aula começa exatamente assim, olha, essa carreira aqui já faz a primeira voltinha oval e essa aqui também. E o restante aqui tudo é igualzinho do tapete lá, tá bom? A diferença vai ser no bico, mas eu mostro para vocês mais adiante. Então, se vocês quiserem logo a aula, já vou adiantar. A aula está no canal Adriana Arte Crochê, tudo juntinho, tá? E o nome do tapete é o tapete Priscila. Então, vamos agora para as modificações. Na aula, pessoal, a Adriana, que é uma professora super paciente, explica muito bem. Eu amei o jeitinho dela de falar, uma calma, uma explicação bem clara. Eu gostei muito, sabe? Aí, assim, na base dela, ela começa com um total de 58 correntinhas no tapete, tá? 58 correntinhas. E a medida do tapete dela fica de 80 por 49 e o peso 410 gramas, né? Mas como eu precisava e assim, eu vendi, pelo valor que eu vendi, eu prometi um tapete de aproximadamente 70 centímetros, né? Eu precisei então fazer a adaptação. Então ela já explicou logo, bem no início do vídeo, que essa base é múltiplo de 4 pontos, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei ali 58 menos 4. Aí, fui indo. E como eu tenho bastante prática de fazer o tapete prático chique, e ele começa sempre com 39 correntes, o que eu fiz? Pensei assim, eu vou colocar um número que fique próximo dos 39, das 39 correntes, porque assim eu sei que vai ficar com uma medida próxima de 70 centímetros, que é a medida próxima do tapete prático chique, quando eu faço aqui no meu ponto. Então, pensando assim, num número mais próximo, que seja múltiplo de 4 do 39, eu cheguei ao número de 42 gramas. Pensei também em fazer em 46, porque eu fiquei com medo do meu tapete ficar pequeno, mas eu pensei, não, se com 39 consigo chegar no 70, com 46 correntes, vai ficar muito grande. Vai chegar lá nos 75, 76 e eu não quero isso, tá? Até porque o valor que eu passei foi para um tapete de 70 centímetros. Então, pessoal, eu comecei essa base com 42 correntes, mais 3. Faz as 42 e segura na corrente de número 42 e faz 3. Aí você volta lá na corrente de 42 e faz um ponto alto e segue. Então, a adaptação que eu fiz foi essa. E vocês querem saber se deu certo ou não? Deu sim, tá? Porque como eu comentei com vocês, eu já fiz um tapete. E o tapete deu 71 centímetros, uma coisa assim. E o tamanho ficou, assim, excelente. Então, foi muito bom ter pensado desse jeito ali, com o número próximo dos 39 do Prático Chique, porque assim eu consegui fazer um tapete com a medida como eu queria. Não ficou grande e não ficou pequeno, nem ficou estreito, ficou assim, ó, perfeito, tá? Então, gravem aí. Eu comecei esse tapete, se vocês quiserem fazer, tá bom? Com 42 mais 3, tá bom? Pra voltar. Daí, pessoal, eu fiz aqui, olha, 1, 2, 3 carreiras de desenho, tá? 3 carreiras de desenho no branco. A passadeira, o que eu fiz? Eu usei o mesmo pensamento lá do Prático Chique. Na passadeira do Prático Chique,
A parte Kelly, ela começa com 123 correntes. Então, eu pensei, se com 123 eu consigo chegar no 1,20 m, que foi o tamanho também da passadeira que eu vendi, falei que seria uma medida aproximada de 1,20 m. Então, eu tenho que procurar um número que seja múltiplo de 4, que se aproxima desse número de corrente de 123, de 123. Então, eu fui aumentando os múltiplos e cheguei na conclusão de fazer a passadeira com 126 correntes, que é múltiplo de 4, e mais 3 para virar. Eu fiquei num total de 31 bloquinhos de 3 pontos altos, tá? De pontos cruzados. Vocês estão vendo aqui que são pontos cruzados, tá? A partir daí, como eu já tinha feito pela aula a base e essas primeiras carreiras, como o bico ia ser diferente, eu já não olhei mais na aula. Mas eu indico para vocês, assistam a aula toda, porque o tapete que tá lá, o bico é muito bonito, tá? Ele é simples, mas ele é muito encantador. E é completamente diferente do bico da foto do tapete que a cliente mandou para mim, tá? Esse bico aí da foto que a cliente me mandou é o bico da Cláudia Cardoso. A videoaula tem um outro bico de lequezinho, ficou muito lindo, tá? E o bico que eu vou usar nesse jogo de cozinha é o bico que tem lá no canal da Isabela Fernanda, tá? Eu acho que não tem nome, eu chamo ele de bico conchinha, tá? Aquele tipo, aquelas conchinhas que fica abraçadinha uma na outra, então, eu vou fazer aquele bico, tá? Porque eu falei com a cliente, ela, na verdade, queria saber o valor de um tapete maior para ela usar na sala, e eu passei ali o valor e dei uma ideia para ela fazer do bico lá da Isabela Fernanda, do tapete grande para a sala, né? Ela quer um tapete com 1,40 m e não vai estar nesse vídeo, vai estar em outro vídeo, que eu vou fazer o vlog com vocês. E daí, eu falei, olha, eu tô fazendo um tapete redondo aqui, da cor que você quer, tô pensando em usar aquele bico lá. Aí eu mandei a foto, falei, olha, esse bico aqui é o meu favorito, é o que eu acho mais bonito de todos. Então, se você quiser, a gente pode fazer esse bico no tapete da sala e também podemos fazer esse bico no tapete do jogo de cozinha, dos tapetes do jogo de cozinha. E ela gostou muito da ideia, falou que eu pudesse fazer. Então, o bico eu adaptei, não fiz o da aula da Adriana, tá bom? Então, já falei para vocês aí. Fiz 31 bloquinhos, tá? De pontos cruzados. Comecei com um total de 126, mais 3 para voltar e começar a próxima carreira, tá? E agora eu vou passar aqui, se não me engano, 3 ou 4 carreiras do vermelho, tá? E vocês vão ver como esse vermelho tá vivo. Assim que eu tiver feito as carreiras do vermelho aqui da passadeira e do outro tapete, aí eu volto com vocês, tá? Mas antes disso, eu quero pesar para mostrar para vocês que essas bases ficaram bem econômicas mesmo. Pessoal, a balança já está ligada, está zerada. Minha bandejinha cheia de cola quente já está ali. E aqui vou colocar a base do tapete. Lembrando que essa base tem 3 carreiras de bloquinhos. Olha, 62 gramas, tá? Eu acrescento um pouquinho, 65, né? Na hora de anotar, vou mostrar pra vocês. Por quê? Porque às vezes pode dar uma pequena variação. Então, ó, como que eu faço minhas anotações, tá? Aqui até o nome da minha cliente, Jogo de Cozinha de Alessandra. Eu sempre faço esse esqueminha aqui. Por exemplo, se eu vou fazer um jogo de banheiro, aqui eu coloco os passos com as trocas de cores. Aqui eu coloco tapete, tampa do vaso, o pé do vaso, se for jogo de cozinha, tapetes e passadeira, como vocês estão vendo. E aqui, depois de todas as trocas de cores, eu coloco embaixo a medida, porque assim fica mais fácil. Eu comecei essa base com 62 gramas. Eu aumentei aqui para 65, tá vendo? Vocês já estão vendo aqui também o peso da passadeira.
Mas eu vou mostrar pra vocês que eu também acrescentei um pouquinho, tá? Ó, tirando aqui a base do tapete, vamos colocar a base da passadeira. Ficou com 151 gramas. Eu acrescentei aqui 4 gramas, ficou com 155. O que pode acontecer? Olha, os materiais da Eco Brasil sempre pesam menos. Sempre, sempre, sempre. Se você for fazer com, por exemplo, Euro Roma, que sempre pesa mais, essa mesma base de 151 gramas pode dar até 170 ou mais, tá? 170 ou mais, porque sempre ele pesa mais. Eco Brasil, ele é sempre levinho, tá? É bom e não é, porque é bom porque fica econômico pra gente, mas não é bom que o tapete, ele não dá tanto peso. Então, é um tapete que facilmente você tropeça, embola, porque eles sempre ficam mais leves, tá bom? Então, pessoal, vou lá fazer as carreiras, tá bom? E depois que eu tiver com as carreiras vermelhas todas prontas, eu venho mostrar pra vocês, tá? Eita, pera lá. Eu não falei pra vocês a quantidade de bloquinhos que eu fiz aqui nessa base, tá? Essa base ficou com uma quantidade de desenhos de 10 grupinhos de pontos cruzados. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo? 10 grupinhos. Pessoal, voltei aqui, olha, já fiz as 4 carretas, né? Tava em dúvida se eram 3 ou 4 no vermelho, mas foi um total aí de 4 carreirinhas de desenhos aqui no barbante vermelho. Então, já fiz tanto do tapete quanto da passadeira, tá? O mesmo dia que eu comecei a gravar, viu, pessoal? Consegui fazer aí num intervalo de tempo ali, ainda arrumando a casa em 3 horas. Essas 4 voltas em cada uma dessas peças. Agora eu vou passar o verde, mas antes de passar o verde, eu quero pesar para vocês saberem quanto que eu gastei de vermelho para fazer essas 4 carreiras em cada base dessa daqui, tá bom? Então, já dobrei aqui a base do tapete e da passadeira, todos dobradinhos aqui, olha, tudo bonitinho. E vamos pesar, né? 132 gramas. 132 gramas e antes tinha 65. Então, agora ficou com 67, acho que isso mesmo, né? 67 gramas de barbante vermelho, que foi o que eu utilizei. Agora, nós vamos tirar esse e vamos pesar aqui a base da nossa passadeira, tá bom? Pra gente saber quanto que a gente gastou. Pessoal, coloquei aqui a minha base da passadeira pra gente ver aqui quanto que nós gastamos do fio vermelho. A nossa passadeira ficou com 287 gramas. Isso significa que eu gastei aí 132 gramas para fazer as 4 carreiras de fio vermelho. A minha base, ela já tá com 102 centímetros por aí. Desligou a balança. Tá aguentando muito tempo, não. Mas vou ali passar agora o barbante verde, tá? Porque as duas primeiras cores já foram usadas. Agora só falta mesmo esse verde e o picôzinho que eu vou fazer no vermelho. Mas assim que eu passar o verde nas duas peças, eu trago aqui pra mostrar pra vocês, tá? Pessoal, voltei, tá? Já tô em outro dia. Hoje o tempo aqui tá bem nublado. Infelizmente, escurece aí um pouco a imagem pra vocês, mas continua com verde, um vermelho muito vibrante, né? Então, olha só como tá ficando bonito. Olha o trançado, que charme que dá para o tapete. Esse daqui não atingiu ainda os 70. E provavelmente, só com a carreirinha de picô que falta, não vai chegar nos 70, mas chega muito próximo, tá? O outro tapete que eu já fiz, ele passou dos 70. Então, para vocês verem que depende muito da tensão de ponto, né? E muitas vezes a nossa tensão de ponto varia, tá bom? Então, às vezes eu tô com o ponto mais solto, outras vezes mais apertado, e isso varia aí até o tamanho das peças que eu faço de um dia para o outro, ok? Então, vamos lá.
Eu vou pesar para vocês aqui, primeiro a passadeira, né, porque o tapete está aberto aqui. Vamos lá. A passadeira ficou com um peso de 548 gramas. Eu gastei aí 260 gramas para fazer só essa parte verde, tá bom? 260 gramas. Eu achei que foi bastante econômico, né? Essa passadeira aqui, ela já atingiu 1,20 m. Ela tá muito bonita, espetacular. Eu já coloquei aqui minha etiqueta, porque essa passadeira eu tava terminando no caminho da feira no carro, né? Tava indo pra feira e fui terminando. E daí, eu tava sem a tesoura. Então, o que eu fiz? Eu fui lá, dei uma boa folga na corrente e tirei um pedaço bem grande de barbante para poder puxar e cortar na mão, né? Por isso, como o pedaço ficou grande, eu já cortei na hora que eu cheguei em casa para fazer o arremate e essa sobrinha que eu cortei já deu para colocar aí etiqueta. Então, a passadeira já tem etiqueta. O tapetinho, vocês viram, ainda não tem. Olha só o peso dele, agora, 284. Antes, só no fio vermelho, ele estava com 133 gramas, tá? Ou seja, eu gastei aí 151 gramas de barbante verde para fazer toda essa parte aqui, ó. Lembrando que são 3 carreiras de desenho, uma carreira fechada e 1, 2, 3 carreiras de bico, tá? Então, eu achei que foi bem econômico. Aqui, pra mim, tá sendo uma surpresa, tá? Esse jogo de cozinha tá ficando muito mais econômico do que eu esperava. Pra vocês verem, agora só falta uma carreirinha de picô e a passadeira não chegou nem nos 600 gramas ainda, né? E, assim, vai ficar muito, muito, muito bom pra mim, porque talvez eu consiga até fazer uma promoção. Tô pensando em ir pro próximo ano fazer uns 2 ou 3 jogos desse com antecedência, claro, porque esse ano já não vai dar mais. Mas aí, como eu tô vendo que é bem econômico, que já chegou na medida que eu queria, ainda falta uma carreira, mas como a carreira de picô, vocês sabem, ela é também bastante econômica. Ela deve ficar aí com menos de 700 gramas a passadeira. Então, eu tô gostando muito, me surpreendendo muito com esse modelo. E eu acho que vocês vão gostar muito de ver aí quando eu voltar com o próximo passo dela, tá? Por enquanto, é só. Daqui a pouquinho eu já volto com mais informações para vocês. Então, meninas, voltei agora para mostrar o resultado final desse jogo de cozinha. Olha como ficou lindo e espetacular, né? Bem legal mesmo, muito diferente. Então, vamos lá, pessoal. Vou passar primeiro as medidas para vocês. A medida do tapete, 30 centímetros, é uma média. A medida da passadeira, 1,21 m por 45 centímetros de largura. O peso total, pessoal, da passadeira, 616. E o peso do tapete, 335 gramas, tá bom? De cada tapete. Então, vamos lá. Para fazer essa carreirinha aí, ó, dos detalhes vermelhos, na passadeira, eu gastei 71 gramas. E nos tapetes, eu gastei 47 gramas. Então, ficou bem econômico, né? Pessoal, foi um grande prazer estar fazendo esse vlog com vocês. Pense aí, se puderem, deixem aí sua curtida, seu gostei, um comentário, tá? Foi feito com muito amor, com muito carinho, muita dedicação. Então, um beijo para todas vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe muito, muito, muito o trabalho de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo.